Boa noite. A partir das 0 hora de domingo, as passagens de ônibus na capital vão ficar mais caras. Passam de 9 para 10 cruzados. Mas não é só isso. Na semana que vem, a Prefeitura deve anunciar mais um aumento, porque pretende tornar o Vale Transporte obrigatório para todas as empresas de São Paulo. E a partir deste sábado, todas as empresas estão autorizadas a reajustarem os seus preços em 4,69%. O aumento corresponde ao valor da URP, a unidade de referência de preços, ou seja, a média da inflação do último trimestre. O aumento só não foi concedido para o grupo de empresas que já é controlado pelo regime da URP. Não está havendo nenhuma explosão inflacionária por causa disso, né, porque realmente as coisas estão bem. Os salários também estão sendo aumentados na mesma proporção, portanto, eu acho que as coisas estão indo de acordo com o previsto. O problema é que o trabalhador e a inflação vivem num descompasso. Está sempre sobrando mais mês em relação ao salário. Veja, não está não. Os trabalhadores precisam ter salários mais altos. Isso é um objetivo fundamental de toda a sociedade brasileira, do meu partido e do governo do presidente Sarney. Eu espero que nas negociações que eles tenham, nas datas bases, eles consigam alguns avanços. É importante que esses avanços sejam moderados, sejam avanços que as empresas não precisem repassar. E vamos ver agora o resumo das principais notícias desta sexta-feira em São Paulo. A Justiça absolveu hoje o papagaio que estava sendo processado por um vizinho. Um desembargador reclamava do barulho e da cantoria do louro. Por falta de provas, o juiz da segunda vara da capital inocentou o papagaio, que agora volta para casa com o mesmo repertório musical. Você votaria de novo num vereador que aprova um aumento de até 2.000% no IPTU? A pergunta foi feita à população da capital num plebiscito organizado pelo Movimento de Revalorização do Bairro do Cambuci. O resultado não poderia ser mais claro. 98,89% dos votos disseram um sonoro não. 8.758 pessoas participaram do plebiscito. Morreu em São Paulo o padre Paul Eugênio Charbonneau. Aos 61 anos de idade, ele sofreu um derrame cerebral. Escritor, o padre Charbonneau era vice-diretor do Colégio Santa Cruz, na capital, onde o seu corpo foi velado durante todo o dia. Ele será enterrado na manhã deste sábado no cemitério da Lapa, zona oeste da cidade. O choque de trens continuou interrompido durante todo o dia o movimento de trens perto da estação Barra Funda. 2 pessoas morreram no choque entre a composição de passageiros da FEPASA e o trem de carga da Rede Ferroviária Federal. Uma comissão de inquérito vai agora analisar as causas do acidente. O acidente na Barra Funda vai trazer grave consequência para a polícia e a justiça. É que um vagão-cela usado só para transporte de presos ficou destruído. Resultado: não existe a menor condição de remover presos recolhidos aos presídios do interior para as audiências no fórum da capital, onde é indispensável a presença dos réus. Será preciso buscar uma solução de emergência ainda não encontrada. O fato foi comunicado pelo DEIC à Delegacia Geral de Polícia, mas não há como fugir da situação. As audiências da semana que vem estão prejudicadas. E ainda não há previsão para a liberação da linha interrompida por causa do choque dos trens. O acidente aconteceu às 9h45 da noite de quinta-feira. A CMTC continua com o esquema de emergência para transportar os passageiros entre as estações da Água Branca e da Luz. O trabalho de remoção dos trens acidentados ainda não terminou. O SPTV volta em instantes. No próximo dia 2 de outubro se abre no Parque do Ibirapuera a 19ª Bienal de São Paulo. A Fundação Bienal é dirigida pelo arquiteto Jorge Wilhelm. Essa Bienal é uma Bienal de recorde, né, Jorge? É maior que a anterior em termos de países presentes, não é? De obras. Nós não fazemos questão do recorde, a não ser o da qualidade. Mas acontece que o prestígio da Bienal resultou em que 7 países mais do que na 18ª decidissem participar, alguns países voltaram a participar, e além disso o número de obras também ligeiramente superior ao do 18º. O preço do ingresso esse ano vai ser alguma coisa em torno de $1,50. Quer dizer, se fosse hoje seria 100 cruzados. Exato. Não é muito caro, João? $1,50 no Museu de Arte Moderna em Nova York são $5 a entrada. É claro que internacionalmente é muito barato. Para nós, 100 cruzados, não deve ser muito. Nós temos nas terças-feiras meia entrada e os estudantes e aqueles que pertencem à escola e que fazem visitas coletivas terão ingresso gratuito.
as visitas coletivas de sindicatos, de organizações e de escolas são gratuitas. Eu estava pensando assim numa família, né? O pai, a mulher, 2 filhos, 400 cruzados para ver Bienal. Será que não é muito caro? Bom, a mesma coisa acontece com cinema ou qualquer outra coisa. Eu não falo de teatro, que é muito mais caro, mas cinema custa 60 cruzados, um casal 120. A diferença não é tão grande, ele vai ficar muito mais tempo lá dentro, acontece muito menos vezes e não tem substituto. E de tudo que vem para a Bienal, de todas as obras, todas as salas especiais, qual a que lhe atrai mais? Qual você está mais curioso para ver? Acho que a coisa mais importante é uma que é coletiva, que é a grande coleção. A grande coleção é uma coleção da diversidade que é a arte contemporânea, colocada em conjunto. Por outro lado, é claro que há um grande interesse na exposição do Marcel Duchamp, né? E também na videoteca e na audioteca, que me parece que são coisas novas que estamos fazendo para a Bienal e que permitirão, na parte da música, conhecer todo o minimalismo feito, e na parte da videoteca ver muitos vídeos de arte e ver também uma retrospectiva em parte das bienais anteriores. Jorge, muito obrigado. O SPTV volta em instantes. Duas sugestões para conhecer 2 novos grupos da música paulistana, o Lune e o Nouvelle Cuisine, que se apresentam no Espaço Off. O Nouvelle Cuisine apareceu em fevereiro. O que eles fazem é retomar temas tradicionais do jazz e dar um outro tratamento. Daí o nome Nouvelle Cuisine, um termo da culinária que significa modernizar o que já existe sem esquecer a preocupação visual. No nosso show é servido um cardápio variado, bem balanceado de músicas. As pessoas recebem um cardápio ao entrar para saber como acompanhar o show, né? E os critérios são mais ou menos os mesmos, né? De como soam sensorialmente as músicas, o efeito que elas têm cenicamente, etc. Outro dos novos grupos paulistanos é o Lune. Todos os integrantes são ligados ao teatro e às artes plásticas. Como o Nouvelle Cuisine, eles aproveitaram uma brecha que surgiu depois da onda de rock para trabalhar um outro tipo de música. O Lune não tem uma proposta, né? A gente quer trabalhar música, boa música. Eu acho que tem às vezes uma coisa assim de memória, de saudade de música bem cantada, bem tocada, de show mesmo, sabe aquela coisa a figura do cantor presente, figura do tecladista, do saxofonista. Quer dizer, acho que o Lune é meio por aí que a gente tá rolando. Uma boa noite. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 12h20, SPTV, primeira edição.